A gente volta a falar aqui já das tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros de Donald Trump para poder entender como que elas devem impactar, gente, o dólar. A moeda chegou a subir 2% na semana passada após o anúncio da taxação e a nova escalada da guerra comercial. Mas para isso eu chamo aqui ele, que é especialista em câmbio, Alexandre Cabral. Professor Cabral, ninguém melhor do que você para poder esclarecer aqui alguns mitos desse danado, desse câmbio. Bom dia para você, meu querido. Boa segunda, professor Cabral. Tudo bem? Bom dia, friaca do caramba. Não sei como você conseguiu acordar 4 horas da manhã, meu Deus do céu. Na verdade, três É, e meia da manhã, né? Se acordar às pelo 4, eu amor tô de Deus. atrasada, filho. Não chega Professor a tempo, né? Cabral. Pois é, professor Cabral, vamos lá. Tivemos essa Vamos reação de lá. alta no câmbio na semana passada. Mas falando Né? muito Saiu de sim. 5,46 para 5,57, só para É, poder dar noção do dia da notícia para agora. isso. Mas assim, diante, sendo muito realista, né? Diante da dimensão, né, dessa situação da guerra comercial, do Brasil ter ficado com a maior tarifa, de tudo que tem acontecido também no nosso cenário econômico, essa reação do câmbio está dentro da tua estimativa ou você acha que o mercado poderia ter precificado um risco maior, ou seja, uma alta na semana passada poderia até ter sido maior para o câmbio? Como que você avalia essa resposta cambial nesse primeiro momento para essa tarifa? A variação deveria ter sido bem maior, mas muito maior. Mas por que eu acho que particularmente não está acontecendo essa variação tão grande? Porque eu acho que o mercado está esperando aquele Trump que está recuando de todas as negociações. Ele ameaça, ameaça, 1º de abril, aí depois viu que era dia da mentira, virou 2 de abril, virou 9 de abril, virou 9 de julho, virou 1º de agosto. Então, eu acho que o mercado está com a expectativa que ele recue, ou porque o Brasil negociou, ou porque ele mesmo viu que pode ter pesado demais a mão e adiado, o famoso, para 1º de setembro eu vejo, que toda hora ele diz que é a data final, e essa data final está prorrogando. Então, se a medida em si tivesse uma credibilidade pesada e acontecesse, esse dólar estaria bem mais alto. Então, eu acho que esse 11 centavos de aumento que teve antes de dar notícia, o dólar era 5,46 à vista e o futuro 5,48. E na sexta, o Apetax, que é para balizar o Uhum. mesmo dólar, 5,57. Então, essa notícia, para mim, levaria o dólar 5,80, 5,90. Pois Eu é, ou acho que até ele não mais, né? foi mais com a expectativa do tipo, pô, ele já mudou tanta data, vamos mudar para ver. Se ele não mudar, aí dia 1º de agosto isso vai subir muito, entendeu? Tá. E aí, onde que entra a nossa taxa Selic de auxílio nesse câmbio, nesse momento? Eu te pergunto isso, Cabral, porque uma taxa 15% acaba atraindo também muito capital estrangeiro. É claro que quando a gente fala de tarifa, a gente se preocupa, né, no fluxo estrangeiro por causa das exportações, que é uma grande porta realmente de entrada aqui da moeda para o Brasil, mas essa taxa nesse momento é uma proteção para o câmbio, deve continuar protegendo o nosso câmbio nesses patamares até a gente ter o acordo sendo negociado, pode ter sido também um gatilho de manter essa taxa ou de não trazer uma resposta mais agressiva do dólar nesse momento? Vamos lá. Primeiro, eu estou olhando para baixo toda hora que eu estou pegando cola de números Você aqui, tá? Não pode. tenho tudo decorado por nada. Então vamos lá. Deixa eu primeiro falar lá da quinta para chegar na tua resposta. Quinta-feira, tradicionalmente, temos leilão de título público no Brasil. Então, o Tesouro Nacional emite. Toda quinta e toda terça. O leilão da quinta tem um título chamado NTNF, que é um título muito aplicado por gringo. O gringo ama esse título porque ele lembra muito o modelo do bonds americano. O desenho é muito parecido. Então, como ele entende como funciona lá, ele vem e olha esse reflexo aqui dentro. O volume do leilão da quinta-feira foi o segundo menor volume do ano. Para ter ideia, a média dos leilões do ano está em 3 bi. O leilão da quinta-feira passada foi 252 milhões. Então, significa que no primeiro momento, a tarifa, o medo dela assustou o investidor. O investidor falou: opa, nesse momento, deixa eu tirar o pé do acelerador. Não é porque o Selic está 15, que a curva de juros está 13, 14, que eu invisto no Brasil cegamente. Então, o primeiro fato foi: deixa eu parar. Só que eu acho que o próprio investidor americano vai dar do brasileiro.
Nos próximos leilões, ele vai começar a voltar olhando para essa taxa de 15. Porque, teoricamente, esse dólar trabalhando aí na casa de 5,40 a 5,50 está ajudando a nossa inflação. O próprio Banco Central divulgou um relatório semana passada que a cada 10% de valorização ou desvalorização do real, a inflação de alimentos varia algo próximo de 1,4. Então, essa queda do dólar ajudou muito a inflação. Tanto é que a inflação de alimentos já rodou negativa agora. Exatamente. Nós Essa estamos em semana. julho, na de junho. Isso, essa semana. Né, o mês de junho fechado. Isso. Então, eu digo o seguinte, no primeiro momento assustou, como provado no leilão de quinta passada. Mas eu acho que com o passar do tempo, essa taxa meta Selic de 15% vai voltar ao mesmo, a atrair o capital estrangeiro para o renda fixa, como atrair até semana retrasada. A semana passada foi o voo de galinha ao contrário, uma queda não esperada para entender o balançar da roseira, e eu acho que esse fluxo continua vindo, ajuda a segurar, mas não é a solução única, né? Uhum. Então não adianta ele tentar segurar se do outro lado tem 10 pessoas puxando para o caminho contrário. Uhum. Agora, Cabral, quais são os outros canais de transmissão assim que pode acabar influenciando na cotação do dólar do Brasil nos próximos meses, né? Eu te pergunto isso porque, assim, tá bom, a gente tem o governo brasileiro adotando a cautela para poder negociar, isso alivia um pouco essa pressão, tem essa questão também da falta de credibilidade, ou seja, de Donald Trump em efetivar essas ameaças dele nesse momento, né? Ou seja, desde o início dessa guerra comercial, o que faz também aliviar um pouco essa reação do câmbio. Mas quais outros canais a gente pode ter agora de transmissão para poder influenciar essa cotação do dólar aqui no Brasil, pensando agora, pelo menos no médio prazo, até o final desse ano? Até julho, provavelmente, Brasília quietinha. Vamos ver essa semana. Essa semana é um bom para medir força. Essa semana, Arthur Lira falou que vai apresentar a medida dos R$ 5.000 de isenção do IR contra a taxação que eles estão chamando de super ricos. Vamos ver o quanto isso é passado no Congresso, com qual força. O Gumota não tem dado tanta aliviada assim para o governo federal, ao contrário, está até peitando. Então, vamos ver. Nós temos o Trump, temos a meta Selic com inflação e olharmos sim para o Congresso. Não esqueça que nós já estamos há um ano e tirando essas férias de julho aí, nós vamos estar 1 ano e 2 meses da eleição. Então, 1 ano e 2 meses para se estruturar a política é uma semana. Se você fechou o olho, abriu, você já está vendo campanha na TV. Então, eu acho que Brasília vai fazer muito preço. Se você tem escutado os últimos discursos do Haddad, ele está um discurso mais político do que estava econômico até uns 30 dias, 40 dias atrás. Então, a parte política já está começando a pesar mais ainda do que já pesava no ambiente Brasília. Então, eu acho que Brasília pode fazer bastante preço aí nas próximas semanas, fora Trump, fora a medida de comércio exterior, taxa Selic, etc. E só para poder a gente amarrar aqui nossa conversa, Cabral, em relação às projeções de câmbio, né? Porque, bom, a gente tem, de qualquer maneira, independente só aqui no Brasil, a gente tem o dólar se desvalorizando a nível global, a gente tem um dólar nos menores patamares, né, de últimos anos, se a gente para poder olhar um pouco ali o DXY. E no final das contas, a gente teve, né, nas últimas semanas, algumas grandes instituições revendo projeções de câmbio para o final desse ano. Então, mesmo diante dessa ameaça tarifária, no cenário que a gente tem atual, essas projeções devem ser mantidas até o final desse ano. Nada do que aconteceu, principalmente essa tarifa de 50%, não deve ser suficiente para poder a gente já destravar novas revisões de projeção de câmbio para esse ano? Então, projeção de câmbio foi feito para desmoralizar economista. Isso é clássica. Então, qual é a minha projeção de câmbio hoje? São 8h27 da manhã, 5h27 é a minha projeção de câmbio. Daqui a um minuto eu digo que a minha projeção de câmbio para final do ano é 5h28. Então, apesar de ser números, é uma ciência muito humana. Sim. Porque é uma ciência humana. Como é que vai se comportar a inflação? Como é que vai se comportar o Banco Central? Como é que vai se comportar o mundo? Vai que tenha alguma bomba que a gente não saiba que possa surgir tanto aqui como lá fora. Então, é complicado fazer essa previsão assim para 6, 7 meses para frente. O que eu não consigo enxergar é esse dólar a 5. Isso eu não consigo enxergar, nós já começamos que eram ali aqui. As projeções super otimistas que a gente já tem para esse ano, né? Eu não consigo enxergar esse dólar a 5, espero estar errado.
Espero completamente estar errado e falar que eu, Débora, errei. Que droga, o dólar está 4,80, que bom, o dólar está 4,80. Eu não consigo ver porque eu acho que, como eu digo, um ano antes da eleição, você pode criar incerteza. Eu não sei se Meta Selic sozinho consegue segurar esse fluxo tão positivo para Uhum. ações, para renda fixa assim. Só ele vai conseguir fazer esse fluxo. Como a medida de Trump pode atrapalhar investimento direto. É aquele câmbio que a gente não vê, que é o IDP, investimento direto no país. A gente pega esse relatório uma vez por mês com atraso de 20 dias. Então, você não vê no fluxo do dia a dia. Você só vai ver, opa, entrou, saiu do Brasil, tanto. Ok? Então, eu acho que ainda tem muito sim no caminho para dizer. Uma coisa que eu não consigo enxergar é dólar abaixo de 5. Perfeito. Professor Cabral, sempre muito bom aqui ter você na nossa programação. Obrigada, meu querido. Até uma próxima, hein? Boa semana para você. Eu que agradeço. Até uma próxima aí, se Deus quiser. Até mais.